Aparecido Matos Mabel Soares nasceu a 27 de março de 1941, foi presidente da Comissão Administrativa da Câmara de Faf em 1974 e 76, ocupou diversos cargos partidários no PS e desempenhou funções de Governador Civil de Braga entre 76 e 79. Presidiu a Câmara Municipal de Faf durante 5 mandatos consecutivos, sendo reeleito sucessivamente entre 79 e 97. Foi agraciado pelo rei Juan Carlos com a comenda da Ordem de Mérito Civil de Espanha, uma das mais elevadas do país vizinho, e em 2015 foi também agraciado pelo então Presidente da República, professor Aníbal Cavaco Silva, com o grau de Comendador da Ordem de Mérito, pelo seu contributo para a melhoria das condições de vida da população. Em 2021 foi distinguido pelo município com a Medalha de Ouro de Mérito Concelhio, e no ano em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril, e no dia em que completou 83 anos, foi homenageado pelo município de Faf pela luta contra o fascismo, destacando nesse momento que ali se homenageava a memória de todos aqueles que sofreram o regime de Salazar. Visionário e empreendedor, foi impulsionador de vários movimentos cooperativos e associativos no campo económico e social, mas também no campo desportivo, nomeadamente na promoção dos desportos motorizados em Faf, onde é largamente reconhecido pelo seu importante papel no posicionamento do concelho, enquanto Catedral de Ralis, hoje mundialmente reconhecido pelo salto da Pedra Sentada e pelos excelentes troços em terra batida que acolhem o Mundial de Ralis e, mais recentemente, provas do Europeu e do Nacional, que teve origem na sua ideia de corresponder a um projeto de realização de um Rally de Portugal. Podemos afirmar com toda a certeza que é o pai do Rally em Faf. Dr. Parciso Mabel, certamente haverá muito mais para dizer sobre o senhor, no entanto, deixe-me dizer-lhe que é uma enorme honra poder recebê-lo aqui nas nossas instalações, na Jorge Pinheiro, e é um privilégio tê-lo como nosso primeiro convidado para uma ronda de conversas que temos planeadas, pois tenho pela sua pessoa uma enorme consideração, estima e respeito e admiração. Posto isto, queria dizer também que para os mais novos e como eu, tivemos o privilégio de sempre viver em liberdade, apesar de eu ter nascido no ano da liberdade, que essa liberdade que hoje nos proporciona momentos como este, em que podemos estar aqui a falar abertamente, sem censura, e muito se deve a si e a pessoas como o Sr. Parcídio, o nosso muito obrigado. Relembro que esta será uma conversa informal sobre o tema automóvel que fluirá por entre todas as histórias que aqui nos sejam narradas. Como uma primeira pergunta, e antes de mais, antes de entrarmos no tema automóvel propriamente dito, qual foi, no seu entender, a principal decisão e a mais difícil que teve de tomar aos comandos do município de Faf? Bom, é difícil dizer qual foi, digamos, a situação mais difícil para eu resolver ao longo destes anos, digamos, que estive com a responsabilidade de gerir os destinos de Faf, mas para mim aquilo que mais, digamos, que me devotei com um especial interesse foi no saneamento financeiro da Câmara. As câmaras, antes do 25 de Abril, digamos, a importância, especialmente em vilas pequenas, etc., era diminuta, as verbas próprias também, digamos, eram muito restritas e, portanto, digamos, não tinham potencialidade de fazer grandes obras. E as que faziam eram, normalmente, quer dizer, através de fundos, quer dizer, do próprio governo remetia para as câmaras. Após o 25 de Abril, quer dizer, a população, digamos, libertou-se. Pois. E de um momento para o outro queria tudo e mais alguma coisa. É evidente que na Comissão Administrativa era muito interessante ver que algumas obras que se fizeram eram acompanhadas por aqueles que iriam beneficiar delas, não é? Portanto, que trabalhavam sem ganhar absolutamente nada. Exato. E depois houve realmente
uma altura em que, nas primeiras eleições autárquicas, eu não concorri, estava no Governo Civil, não concorri. Quem ganhou foi o Dr. Guimarães, representante do PSD, e cumpriu o seu mandato. É óbvio, quer dizer, que teve as solicitações, ou mais solicitações do que eu tive, digamos, da Comissão Administrativa, e, portanto, procurou corresponder e, de certa maneira, quando eu concorri nas eleições seguintes, preocupei-me ao ver que realmente nós tínhamos, digamos, necessidade de sanear financeiramente a Câmara, porque foi sempre o meu entendimento, quer dizer, que só a partir daí é que a gente poderia fazer verdadeiramente o exercício camarário, isto é, gastar aquilo que tinha. Porque era absolutamente, quer dizer, era uma ideia que se estava a gerar, e não só nas câmaras, mas também no Estado, é que não cumpria, quer dizer, com os pagamentos a tempo e hora. Isso originava, quer dizer, uma série, quer dizer, de incumprimentos depois que ainda hoje, infelizmente, persistem, mas que destroem qualquer tipo de atitude financeira, quer dizer, de uma empresa, por exemplo, não é? Exato. E portanto, embora não sendo a minha matéria, porque eu sou formado em Direito e na Câmara na altura não houvesse, digamos, nenhum expert nessa matéria, eu tive a companhia de uma pessoa que foi excepcional, a Dona Maria das Dores, que depois até veio a ser presidente na Misericórdia, e conhecia FAF, ela conhecia FAF melhor do que eu, porque era funcionária da Câmara, conhecia FAF melhor do que eu, conhecia as pessoas, conhecia as necessidades delas, e nós passamos quase 2 anos a pagar aos bocadinhos a quem era mais necessitado, e quem dizia que era ela que dava a introdução. E este, coitado, está com dificuldades. E pronto. Ao fim de 2 anos, o que interessa, ao fim de 2 anos tínhamos a Câmara saneada. E a partir daí, tudo se tornou mais fácil. Um exercício camarário é um exercício, quer dizer, que em si tem, digamos, o coletivo da Câmara, mas tem também os coletivos das juntas de freguesia, que são tão importantes como o coletivo da Câmara. E a partir daí, e com as reuniões sucessivas que nós fazíamos, foi sempre possível chegar a um acordo das juntas, que é claro que nunca se tem aquilo que se quer, mas as juntas compreenderam isso perfeitamente. E, portanto, nós fazíamos reuniões sempre que fazíamos do orçamento, fazíamos reuniões com as juntas de freguesia, enfim, sistematizávamos o que elas pretendiam, depois os serviços da Câmara faziam um balanço a que é que correspondia, quer dizer, esse investimento, e depois íamos à parte financeira da Câmara. Temos 1000, gastamos 1000. Temos 900, só gastamos 900. Exato. Mas isso foi compreendido perfeitamente pelas juntas de freguesia. Sim, essa compreensão e esse equilíbrio também entre as juntas de freguesia e a Câmara também permite que seja no fundo, estabilizado um programa de futuro para o investimento que tenha que ser feito nas freguesias, digamos, também é extremamente importante. Totalmente. As freguesias, digamos, muitas delas não tinham minimamente correspondência com a Câmara em termos políticos, mas foram essenciais no desenvolvimento do concelho. A questão foi que elas entendessem, e entenderam, felizmente, e eu acho que isso para mim foi uma grande satisfação, que à segunda reunião em que programávamos só há 1000, só gastamos 1000. Elas compreenderam isso, queriam mais, mas agora desses todos escolham aqueles que correspondem aos 1000. Exato. E depois transferi muito, a maior parte das vezes, dinheiro para as freguesias, o que foi também, digamos, uma atitude inovadora, de certa maneira, a nível nacional, e pô-las a fazer obras. Fizeram obras tão bem como a Câmara e mais baratas do que a Câmara. Pois. Porque numa região como a nossa, cheia de muros, de ramadas, de árvores de fruto, etc.,
quer dizer, alargar um caminho correspondia, quer dizer, a um problema gravíssimo. E há 40 anos atrás, ou 50, pior, não é? Se era a Câmara, os proprietários dos caminhos queriam também ser ressarcidos, etc, etc, etc. A junta de freguesia era tocar-te lá. Exato, com os era fregueses. mais fácil. Ó Manel, tu agora vais impedir isso. Deixa lá, mas eu quero o muro de pedra. Deixa lá o muro de pedra, põe de blocos. Está bem, pronto, é para a freguesia. Lá se facilitava, dizer, não é? Isto, multiplicado pelas 36 freguesias, é muito dinheiro. E o desenvolvimento a nível das freguesias deve-se essencialmente a essa compreensão que elas tiveram e digamos, esse trabalho conjunto com a Câmara. Sim. Aliás, o Sr. Doutor também acho que é reconhecido pelo grande investimento que fez nas freguesias, e não só na própria cidade, porque mesmo as próprias vias de comunicação... E sim, as freguesias, mas isso foi uma decisão do coletivo camarário. Nós debatemos isso porque, digamos, o Minho tem aspectos que não podem deixar de ser considerados. Nós somos uma manta de retalhos, o país é uma manta de retalhos e o Minho tem a sua identidade própria. E, portanto, nós sabemos que a grande, digamos, em 56, 58, 60, a grande imigração que se deu dos nossos campos aqui do Minho, não é? Deixou-os, quer dizer, praticamente, quer dizer, ao abandono. E, portanto, mas, entretanto, aqui, sempre, por muito pobre que a pessoa fosse, tinha um quintalzinho, não é? E nós compreendemos, a tempo e horas, que essa gente que emigrou tinha dois grandes objetivos. O primeiro era a casa. É óbvio, o primeiro era a casa. E foi com muito suor e certamente muitas lágrimas que muitos vieram, aproveitavam as férias para, com os amigos, ir fazendo a casa. E, obviamente, quer dizer que nós, enfim, entendemos que era preferível que ele fizesse a casa onde já tinha um terreno que não tinha que pagar, do que vir, digamos, aqui para a cidade, comprar, digamos, um terreno que era forçosamente muito mais caro, enfim, e portanto, percebendo isso, nós, sim senhor, muito bem, mas vamos também investir na água, na luz, nos caminhos. E hoje em dia é com satisfação que vejo que, quando ainda às vezes dou uma volta pelas nossas freguesias, que temos casas lá tão boas ou melhores do que aqui em Faf. E não viemos, digamos, não viemos proporcionar aqui algo que vimos em muitos outros locais, que é a construção em altura. Temos uma única, que é a Torre de São Jorge. Sim. E é bom que se diga que isso foi previsto por um arquiteto, que não tinha arquiteto, a Câmara nunca teve arquiteto no meu tempo, não havia. Era um arquiteto do Porto que, graciosamente, cedido pelo Presidente da Câmara do Porto, que era nessa altura meu amigo, vinha cá, e concedia naquele sítio, que era um sítio, naquela altura, ermo, não é? 2 torres, mas fez-se uma, e o insucesso foi tamanho que o próprio, que tinha direito a construir a torre, as 2 torres, abdicou de uma porque viu, quer dizer, que não lhe dava rendimento. Pois. Ninguém queria ir para aquilo, claro. Lá com esses... Se fosse hoje, provavelmente teria mais sucesso. Ora bem, hoje teria mais sucesso, mas naquela altura não. E tanto assim, quer dizer, e tinha direito. E, portanto, nós, digamos, as Sércias na vila e agora cidade, as Sércias andam no 3º andar com umas águas furtadas e isso, quer dizer, compõem, digamos, a paisagem muito mais agradavelmente do que com as torres. E muito bem. Como é que surgiu esta ideia, e passando ao tema do automóvel, de trazer o rally para Faf, desenhar os troços, para que no fundo convencesse quem direito a realizar essas provas cá?
Tudo isto começa certamente pela... Eu sempre fui um fã dos automóveis, não é? Nos 13, 14 anos, ia para a casa de um tio meu, no Porto, e assisti, digamos, no circuito. Assistia ao Vasco Sameiro, ao Casimiro de Oliveira, ao Conde de Monterreal, ao Palhinhas, enfim, ao Jamberá, que era o homem do cachimbo, ao Hamilton, que era o homem dos Jaguares, quer dizer, pronto. Foi ficando a paixão e o bichinho. Fiquei apaixonado e continuei apaixonado. E depois até em Vila Real, depois também para Vila Real. Íamos a Vila Real ver as corridas, era um dia de romaria indispensável. E pronto, isso suscitou sempre em mim um grande interesse pelos automóveis. E a determinada altura começaram a surgir, digamos, os ralis, não é? E o maior rally era o TAP, naquela altura chamava-se TAP, que passava numa única classificativa aqui no Conselho, que é aquela que vai para Roças, não é? Pronto, eu ia ver, estava a lembrar, quer dizer, que também corríamos atrás, digamos, nessa altura ainda não estava na Câmara, né, longe disso, corríamos atrás do rally, quer dizer, havia dois rallies. O rally daqueles que faziam os troços, etc. e tal, depois o rally daqueles que iam dos carros atrás, quer dizer, que era uma coisa incomensurável, quer dizer, eram filas e filas e toda a gente ali, uns aceleraram uns em cima dos outros para chegar ao ponto a que queríamos chegar a horas, etc. E pronto, entusiasmo por rally. Então, quando começaram, digamos, a utilizar as quatro rodas, eram máquinas extraordinárias e pronto. Quando cheguei à Câmara, houve uma série de coincidências que permitiram realmente que eu pensasse nos ralis e pensasse num bom rally aqui em Faf e que circunstância essa que foi a seguinte. Estamos na altura em que no Alentejo começam, através do Partido Comunista, a tomar conta dos montes. Nós tínhamos, e penso que ainda é vivo, embora esteja bastante doente, um engenheiro aqui de Faf, o engenheiro José Oliveira, que era casado com uma prima minha e que era o responsável pelo parque de máquinas do Ministério da Agricultura naquela zona do Alentejo. Fechou o parque de máquinas com medo que também ele fosse tomado e veio para Faf. E numa conversa entre primos quase, digamos assim, eu vim a saber isso, que ele tinha as máquinas, tinha o parque de máquinas e perguntei-lhe, olha lá, você não quer emprestar uma máquina dessas, aqueles bulldozers, que naquela altura a gente nem nunca os tinha visto, que eram monstros e tal. Você manda buscar, a Câmara paga ao motorista, ao operador da máquina, responsabiliza-se por qualquer coisa que a máquina tenha, não tem problema nenhum. Pronto. E assim foi. Estávamos numa altura em que havia, digamos, Faf tinha, digamos, acessos muito difíceis, alguns lugares de algumas freguesias nem acesso tinham. Recebi por mais que uma vez pedidos, especialmente quando estava nos tempos mais chuvosos, que havia um falecimento, tinham que trazer o caixão às costas, passaram os regueiros com o caixão. Quer dizer, e havia algumas verbas a nível do Ministério da Agricultura para esse efeito, para o efeito de estabelecer caminhos rurais. Ora, essas verbas estavam no Estado, o Estado não as estava a gastar porque o parque de máquinas estava parado, de maneira que foi uma coincidência. Lá veio a máquina, ainda por cima com um operador alentejano. O alentejano não via muros, não é? Muros era qualquer coisa, quer dizer que para ele não existia, não é?
e com ainda a possibilidade nessa altura a Câmara só tinha um engenheiro, que era o engenheiro Valente, o engenheiro Valente tinha trabalhado nos seus primeiros tempos a nível da Junta Autónoma de Estradas, tinha, digamos, conhecimento e tinha um olho extraordinário, quer dizer, não havia projetos. Eu ia com ele, metidos num jipe, que era um jipe a cair de podre, que era a única coisa que a Câmara tinha, não tinha mais nada, e ele levávamos o operador e dizia, olha, tens que chegar agora, subimos a serra, tens que chegar ali àquele ponto. E ele dizia, mas ó, engenheiro, e como é que eu faço? Segues o caminho do burro. Bom, realmente havia o caminho dos burros, o caminho dos carros de bois, posto era que era necessário alargá-los. Pronto. E aí eu consegui, quer dizer, durante quase um ano inteiro, ou 2 anos, já não me recordo bem, ter uma máquina à minha disposição e cortar os montes todos, não é? É claro que aqui além foi necessário fazer algumas correções de traçado ao tal caminho dos burros, etc. Mas conseguimos fazer... e depois ainda havia uma outra coisa que acrescia ao facto da gente pedir verbas. É que mesmo naquela altura, já há muitos anos atrás, era importante os bombeiros terem também acesso. Pois. Porque não era só aos fogos, era também aos problemas que decorriam disso. E os médicos poderem ir chegar a todas as populações. E ir, digamos, buscar um doente para trazer para o hospital. Portanto, tudo isso eram verbas, quer dizer, que ajudaram a fazer aquilo que hoje existe. E com uma grande vantagem quanto a mim, que conhecia e já tinha algumas noções do que é um rally, dos perigos que representa, etc. Em primeiro lugar, praticamente nos nossos troços não há árvores. A árvore é, digamos, o elemento mais perigoso para quem anda, quer dizer, numa competição dessas. E por outro lado, quer dizer, digamos, há locais onde podemos conter as pessoas e, portanto, também tornar isso mais eficiente. E aí é que está a questão de nós conseguirmos trazer para aqui o Rally de Portugal. Eu conheci o César Torres, tivemos várias conversas e era o único Portugal, FAF, era a única zona em que havia toda a segurança. Havia a rede do Automóvel Clube Portugal, que é que fazia o Rally. Havia a rede dos bombeiros. Havia a rede daqueles que também utilizam as redes, como é que chamam? Das televisões? Não, isso é posterior. Dos que falam uns através dos outros. Dos macanudos, chamados macanudos. Veja, já vamos em 3 redes. Havia a rede da Guarda Nacional Republicana. E uma coisa que, digamos, foi essencialíssima na minha maneira de ver quando falei com o César Torres, disse, mas atenção, você tem aqui 4 redes, mas tem um funcionário da Câmara, não há, digamos, sempre a visionar o outro. Nós tínhamos... E a própria Câmara também tinha as redes. A Câmara também tinha a rede, ainda mais essa rede. Mas depois tínhamos um funcionário à vista. Exato. Podiam falhar as redes todas, mas um funcionário à vista. Isto correspondia a que, ao montar o rally, nós tivéssemos quase mais de 200 pessoas ao longo da estrada. Uma coisa... Maior segurança não podia haver. Era a mobilização total para que o evento corresse simplesmente maior não podia haver. E, portanto, a partir daí, realmente, o César Torres convenceu-se, e ainda bem, porque hoje, digamos, fazemos aqui provas várias, e entre elas a do Mundial, que é fundamental, porque... e há outra coisa também que eu julgo que... Mas aí já a nível de marcas.
Eu acho que fomos, digamos, a primeira autarquia onde passavam os ralis a permitir, a fechar troços para treinos. Exato. Não é? Sim. Fechar troços para treinos. Portanto, e tínhamos aqui as equipes todas do Mundial que sediavam-se aqui, faziam também aqui os seus investimentos, dormiam, comiam, etc. E faziam, digamos, faziam as suas provas, enfim, com a maior segurança, porque os troços que eles iam fazer estavam fechados. Sim, no fundo também é uma mais-valia para a cidade e para a população, porque acaba por trazer gente de fora que acaba por gastar sempre alguma coisa. E depois, Pinheiro, é uma satisfação muito grande a gente ir de avião. Eu nunca gostei muito de andar de avião, mas tive que andar algumas vezes. Ir no avião e ver lá no ecrã aquelas coisas que eles passam e ver o salto de Faf. Sim. E ver o salto de Faf. É uma satisfação que não era nos ATAP, é nos ATAP e nos outros. Exato. E nos outros, não é? E vir nas melhores revistas, digamos, sobre ralis, isso é, em todas as línguas e em todos os países. É? No fundo, acho que é um sentimento de pertença que todos nós em Faf temos em relação ao rally, é que qualquer lado que a gente vá, acaba sempre por descobrir alguma coisa em relação a Faf e que ficamos com um orgulho e com o ego cheio. Houve uma série de coisas que contribuíram para isso, mas acho que as aproveitei bem. E bem, acho que sim. O senhor como já disse, é um apaixonado por desportos motorizados e queria que nos contasse também um bocadinho no seu percurso nos desportos motorizados, porque sei que fez algumas provas sim, eu fiz algumas participou provas, em algumas coisas. Nunca fui um expert nessa matéria. Portanto, eu gostava muito, fiz algumas provas e, essencialmente, também tive, de vez em quando, os meus prémios, porque o meu carro dessas provas era um Datsun 240Z, que tinha a grande vantagem de nunca variar. E, portanto, às vezes até ganhava umas provas porque os outros variavam. Mas não era por ser expert. Mas gostava e desde logo porque tinha digamos, permitia-me ter uma mais consciência daquilo que numa prova pode estar bem e daquilo que numa prova pode estar mal, se era preciso corrigir aqui, ali ou acolá, porque é evidente, e você sabe isso tão bem como eu, ou melhor, o ditado é antigo, usa e serás mestre. Exato. Não é? E, portanto, agora, para além disso, e devo dizer aqui com toda a clareza, foi aí que eu conquistei amigos, os verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos são esses, que de mim não precisavam de nada e que, digamos, são amigos de peito, pessoas que eu conheci, pessoas realmente que... Eu ainda fiz as provas, essas provas foram feitas numa altura em que se nós fôssemos no meio da prova e víssemos um outro concorrente, quer dizer, engatado numa coisa qualquer, parávamos e... Havia um espírito de solidariedade e entreajuda, não é? Tenho algumas cartas, ainda hoje, que conservo, portanto, concorrentes que depois me mandavam uma carta, eu nunca esperei isto, pronto, quer dizer, o problema não era ganhar o prémio ou deixar de ganhar, ou estar em primeiro ou estar em segundo, o problema não era esse. Naqueles primeiros tempos era o convívio, não é? Era fazer-se o melhor que se sabia e que podia, não é? E por isso é que se conquistavam amigos e se criavam amizades. Exato. Não é? Eu não esqueço esse tempo, foi um tempo extraordinário. O importante não era o primeiro lugar, era a participação. Não, e mesmo porque cada um, se for consciente, sabe as suas próprias limitações. Claro. Não é? Eu hoje, por exemplo, tenho, digamos, fico muito, muito, muito contente e uma grande satisfação pelo meu filho mais velho, quer dizer, esse sim é um expert, esse sim, esse digamos, e teria até
acessos digamos, a fazer muito mais se tivesse possibilidades que, digamos, hoje em dia os sponsors são fundamentais, quer dizer, e é difícil arranjar. Sim, e cada vez mais. Sei que também tem uma paixão pela nossa marca, a marca que nós representamos em Faf há mais de 25 anos, nós representamos a Citroën, e também sei que teve algumas experiências com alguns dos nossos modelos, nomeadamente na replicação da Volta a Portugal. É verdade. Não é? Que foi reeditada pela CAM em julho de 2009, em que o volante, esta reedição tem a ver com uma notícia que saiu no volante, no primeiro Citroën C6, que acho que até foi o Soutor que encontrei isso. E fez em 2009, como estava a dizer, a volta a Portugal em Citroën C6, num modelo 2.2 de 173 cavalos. A nossa ideia era fazer com um C6 mesmo de origem. Mas C6 de origem daquela altura. Exato. Não é? Mas, digamos... 1939. Foi difícil e eu compreendia o proprietário havia um no Porto, mas eu compreendia porque realmente, quer dizer, é uma máquina que podia acontecer qualquer coisa e era um investimento. De maneira que fiz no C6 da Citroën. Exato. Foi cedido também através de um amigo e grande responsável por tudo aquilo que se fez em Faf, que foi o Ângelo Pinto da Fonseca, não é? E o Carlos Cruz, que nessa altura dirigiam, digamos, o clube motorizado do Porto. E depois fizemos, com o CPAA, com os automóveis antigos, fizemos a volta toda e foi muito interessante, porque nós tínhamos a relação, e aliás bem nesse volante antigo, saímos do Porto e do Porto praticamente até Lisboa, num C6, último modelo, não é? Que até fomos mandados parar, penso que perto ali de Sines, por uma brigada da GNR, porque levávamos os faróis acesos, era de dia, levávamos os faróis acesos, e eu não mexi aqui nada, não sei guarda. Os faróis é porque eles acendem, eu também nunca tinha entrado aqui no sistema. O que é que você está? Olha, faz favor, venha cá, desliga isto tudo, agora liga o carro. Agora ponha lá o seu colega à frente. Mas nós nunca nos disseram nada dos comandos, que havia essa coisa. Provavelmente entrou numa zona de sombra e ele ligou. De maneira que, pronto, e curiosamente, era um carro realmente extremamente confortável, do Porto a Lisboa, porque nós seguimos as estradas da altura, a Estrada Nacional, não é? Portanto, eu cheguei a fazer até reconhecimentos para podermos não nos enganarmos. As nossas médias foram inferiores às médias, eu acho que era 70 anos. Era 70 anos, não era? Ele foi em 1939, foi 1939, por isso estávamos a falar em 2006, 70 anos, sensivelmente. Nem que eu tinha. Veja que do Porto até Lisboa, fizemos médias horárias inferiores que há 70 anos faziam um carro, quer dizer, daquela altura, não é? Só depois, enfim, começamos a ter mais vantagem desde que entramos no Alentejo, não tivemos vantagem no Algarve, também penso que foi numa altura em que era de férias, não tinha ideia disso, e depois tivemos também alguma vantagem na zona, digamos, na Beira Alta. Mas depois, quando chegamos ao Minho, tivemos a mesma coisa. Pois, quando chegamos ao Minho, entramos mais no rendilhado, já não é tão fácil, Mas é uma experiência, para quem tiver também essa experiência de poder visitar Portugal e percorrer as nacionais. Porque a outra foi a primeira volta a Portugal. Exato. Volta a Portugal. Sim. E curiosamente, digamos, ainda não havia ponte para o lado de lá, do Tejo. Tinha que ser através do maneira que foi de barco. E o barco, digamos,
não aportava em estrada, aportava no caminho de ferro. E foi preciso fazer alguns quilómetros em cima dos carris, por ali fora até apanhar a estrada. Engraçado. Eu, por acaso, eu gosto muito de fazer estradas. Fazer o originário, não é? Nós já não passamos em cima dos carris. Fomos de barco na mesma, mas passamos, quer dizer, já numa zona, num cais de acesso, claro. Eu tive o gosto e o prazer de fazer a Nacional 2 com o meu pai este ano em abril, num Citroën C5X híbrido plug-in, e foi das experiências mais gratificantes que eu tive. Primeiro, porque gosto de fazer este tipo de traçado e de rendilhado, mas também, ou melhor, o primeiro de todos foi o prazer de fazer com o meu pai e relembrar-me de algumas coisas de infância em que nós não usávamos cintos e andávamos da mala para o banco e do banco para a mala e essas coisas todas, e fomos recordando algumas. A primeira prova que se fez de Chaves a Faro, eu participei, aliás era o primeiro carro, porque era o carro mais antigo, que ainda tenho, que era um Chevrolet de 1947, e não tinha nada, não tinha instrumentos nenhum. Era o carro que tinha conta quilómetros e uma coisa assim, mas absolutamente mais nada. E andamos a maior parte da prova em primeiro lugar, de tal maneira que vinham ao carro ver se eu tinha alguns daqueles maquinismos para ver. Depois acabamos de ficar em segundo lugar, mas foi um dia inteiro e é como você diz, quer dizer, é de um lado para o outro, naquelas curvas e tal ali da... Mas é uma paisagem, principalmente a zona do Douro, da Régua, é um rendilhado fantástico e belíssimo, mesmo depois no Alentejo, pronto, ver aquelas planícies todas também é muito bonito, e Portugal é muito bonito. Até tenho uma placa lá, até pus a placa depois lá no carro, porque realmente foi a primeira prova. O primeiro carro a sair, pela idade, o meu era o mais antigo, foi o primeiro. Muito bem. Bem, agora queria passar a um tema que está muito em uso na atualidade, que é a mobilidade elétrica. E sabendo que a Europa está na vanguarda do processo de descarbonização automóvel, sendo que somente representamos 8% da pegada ecológica em todo o mundo, e que num dos países como a Holanda é bastante aprazível circular nas ruas, onde nos paramos com um parque circulante já eletrificado, incluindo até as próprias bicicletas hoje em dia, e se pensarmos que 70% desta energia elétrica que a Holanda consome provém de combustíveis fósseis, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre a eletrificação automóvel e qual a sua opinião para o futuro. Bom, eu acho que a eletrificação é uma solução incontornável. Agora, entendo e sempre entendi que nestas coisas não há... Nisto, como em muitas outras coisas que fazem parte da nossa vida, não pode haver coisas absolutas. Não é? Temos sempre, quer dizer, que fazer um equilíbrio. Há que procurar os equilíbrios. E aquilo, eu não sou perito na matéria, mas aquilo que leio, aquilo que ouço, é que cada vez, quer dizer, os motores tradicionais são menos poluentes. E que, digamos, há soluções que, digamos, não se acabou, amanhã até serão menos poluentes e depois menos poluentes, quer dizer, é uma questão de investimento e de se querer. Agora, é evidente que compreendo, há coisas que, se eu dissesse assim, bem, como é que você resolveria isto ou entendia resolver isto? Por exemplo, numa grande cidade, eu determinaria, só pode haver carros elétricos. Quer dizer,
Isto é impossível, não é? Mas se aumentarmos o volume de carros elétricos, se dermos as condições às pessoas para elas poderem usufruir dessas viaturas e, inclusivamente, impondo regras aos carros poluentes dentro das próprias cidades, não é? Que já hoje existem, Sim. não é? Obviamente quer dizer que podemos chegar a um termo, a um meio termo, que seja realmente, quer dizer, compatível, de um lado, com, digamos, produzindo menos poluição, do outro lado, dando garantia às pessoas que podem realmente mover-se, e normalmente até, inclusivamente, quer dizer, os carros elétricos hoje, dentro de uma cidade, efetivamente, quer dizer, que com um número pequeno de quilómetros que diariamente se faz, carros pequenos, eu no outro dia até fiquei admirado, eu penso que ouvi bem, mas não tenho bem a certeza, mas penso que Paris já pensa, digamos, taxar os carros grandes. Sim, Sim é mais ou menos uma tendência a nível europeu de todas as grandes cidades. E realmente, quer dizer, porque hoje, no meu tempo, há anos atrás, poucas eram as pessoas que tinham carro, que tinham acesso a ter carro, não é? Nós tínhamos aqui até, isto a meio da conversa a gente comenta estas coisas também, que se lembra, ele ainda é vivo, um homem que vendia lotaria e que ia vender lotaria para Guimarães também, e ia a pé, e sabia as matrículas de quase todos os tipos de FAF. Porque como ia a pé e via a matrícula, ele também a conhecia, depois apanhava uma boleia. Exato. Quer dizer, como é que Hoje era impensável. Hoje num bairro, ninguém sabe as matrículas. Quer dizer, eu acho que as próprias pessoas não sabem as matrículas dos seus carros. Bom, de maneira que, obviamente, quer dizer que penso que se terá que jogar com estes dois elementos. De um lado, a eletricidade, dirigi-la essencialmente para as zonas onde se verifica mais poluição. Um carro para neste semáforo, no outro, está numa fila, está na outra. Sei que agora que já há sistemas, enfim, que param o motor, etc. e tudo isso. Mas o que é certo é que parece-me que é uma adaptação boa, deve-se insistir na eletricidade dessa zona, mas isso não, digamos, não prejudica o facto de quem tem que fazer viagens longas, de quem, digamos, perder meia hora numa estação para carregar o carro, mesmo que haja grande carregamentos rápidos, etc., é meia hora, e hoje em dia, quer dizer, conta-se um minuto. Exato. Não é? Hoje em dia, eu acho que o importante é proporcionar mais tempo, sendo que nós todos, na mesma medida, temos o mesmo tempo, mas proporcionar mais rapidez para que consigamos ganhar mais tempo. Eu acho que nesse aspecto, quer dizer, é como digo, sim senhor, insiste-se nos veículos elétricos, mas, primeiro que tudo, procure-se que eles sejam a preços razoáveis para aqueles que efetivamente deles precisam todos os dias de uma cidade, os possam comprar. Em segundo lugar, quer dizer que se continue o esforço anti-poluição dos motores tradicionais. Claro, muito bem. E o senhor não acha que também, e por essa insistência hoje de querermos eletrificar a todo custo, podemos estar aqui a comprometer a sustentabilidade do planeta quando na extração, como por exemplo na extração dos minérios preciosos para a produção de baterias, não acha que podemos comprometer cada vez mais a sustentabilidade do planeta e o equilíbrio? Eu acho, sempre defendi isso, não é só aqui para as baterias e muitas outras coisas. Eu acho, quer dizer, que nós temos hoje meios para evitar comprometer situações como essa. Meios que são eficazes, que já estão, digamos, testados noutros países. Agora, quer dizer, em como tudo, quer dizer, as preocupações ambientais têm que também ser razoáveis. Têm que ser razoáveis, e vejamos, que é uma questão, digamos, que é uma questão sempre, todos os anos falada.
a água, as barragens, há falta de água, não há barragens. Quer dizer, e não há barragens porque, entretanto, quer dizer, defende-se que as barragens, depois os peixinhos isto, os peixinhos daquilo, quer dizer, mas depois, quer dizer, há que pagar a tal eletricidade que, não sendo produzida pela água, que é custo, digamos, zero, pronto, essa é que não é zero, mas é quase zero, temos que ir aos combustíveis fósseis. Portanto, quer dizer, tudo isto é um jogo, é como falar nos carros elétricos e nos carros a motor de combustão. É um jogo, é um equilíbrio e nós temos que equilibrar. Agora, é evidente que se uma mina, nós temos ali, digamos, as pessoas querem um Serviço Nacional de Saúde mais que eficiente e têm condições disso. As escolas têm que ser os professores pagos como devem ser. Tudo isso, não é? As polícias têm que ser bem pagas para poderem policiar. Quer dizer, tudo isso são milhões, não é? Claro. E os milhões, quer dizer, bem, de onde é que vêm? Eles não caem do céu. Se nós temos a possibilidade de ir buscar, digamos, um elemento que nos pode proporcionar, digamos, condições financeiras que permitam depois, quer dizer, isso ser aplicado no bem-estar das populações, bom, nós não devemos, quer dizer, pura e simplesmente fechar essas portas. Agora, o que devemos é condicionar a exploração, digamos, desses materiais, digamos, impondo limites rigorosos, de forma, quer dizer, a não destruir o património vegetal e ambiental, etc. E, por outro lado, não é, conceder também àqueles que estão mais próximos dessas explorações algumas regalias e algum bem-estar complementar. Exato. Não é? Porque as barragens do Douro, os autarcas neste momento estão numa grande luta e já perderam há algum tempo e há algumas coisas que também querem ser ressarcidos porque as barragens estão lá e, portanto, aquilo é um elemento, quer dizer, dessas barragens todo o país vai beneficiar e, portanto, eles, logicamente e razoavelmente, enquanto a mim bem, pedem para ser, digamos, também, digamos, ter um complemento, quer dizer, que permita beneficiar, porque normalmente as barragens estão em zonas, quer dizer, mais recônditas do país e, portanto, que permitam trazer benefícios para essas populações, não é? Agora, por isso simplesmente dizer, não se faz mais barragem nenhuma, não se faz, mas depois quando não há água, toda a gente quer a água e quer as barragens, quer dizer, isto, digamos, é por isso que isto é o exercício em todas as grandes atividades e fundamentais para um país, é um exercício de equilíbrio. E a questão está em a gente conseguir da melhor maneira possível manter esse equilíbrio. Portanto, se me disser a extração sim, não é? Porque se eu tiver ali uma mina de ouro e se não for, digamos, buscar o ouro àquela mina, não é? Porque há uma coisa qualquer, que há lá um bichinho qualquer que morre se eu fizer lá um buraco, quer dizer, isso até é uma coisa que as pessoas nem acreditarão, não é? Nem acreditarão. Mas eu lembro-me, e isto foi-me dito por alguém, digamos, com alguma responsabilidade, ou com muita até responsabilidade a nível das estruturas intermédias do governo, que, por exemplo, uma via, porque já existe, mas é uma estrada muito má, uma via de Bragança para Puebla de Sanabria, em Espanha, onde passa o TGV há muito tempo, essa via, porque tinha que atravessar uma zona qualquer, onde havia, digamos, uma espécie de ratos, que já não havia no resto do país, que essa via não se fez e continua sempre por não estar feita. Quer dizer, e a população de Bragança, que não tem TGV, que podia ter um acesso ao resto da Europa rápido, está a 30 km, ou qualquer coisa assim, da Puebla Sanabria. Quer dizer, há coisas que a gente não compreende, sabe, Pinheiro? Há coisas que a gente não compreende. Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio e também os animais como nós humanos e a própria natureza vai se adaptando e vai fazendo o seu caminho, não é? E temos que equilibrar.
E em relação à sustentabilidade económica europeia, uma vez que as viaturas eletrificadas são mais onerosas na sua aquisição e que a produção em grande parte dos componentes é fora da Europa, não entendo que podemos estar aqui também a comprometer a nossa sustentabilidade económica no continente europeu? É evidente, quer dizer, que há situações que não são de agora, que já vêm de há muito tempo, e nós estamos numa zona, quer dizer, que sofreu isso, a zona têxtil, não é? Eu lembro-me, quando estava no Governo Civil, que recebia industriais, especialmente da zona de belgas, fundamentalmente belgas, mas também franceses, que vinham solicitar, porque nessa altura passava pelo Governo Civil isso, vinham solicitar autorização para construir pavilhões, e eles pretendiam transferir, digamos, a sua maquinaria para cá, a sua maquinaria têxtil, porque entendiam que nós tínhamos aqui uma mão de obra têxtil mais ou menos adaptada e muito mais barata. Quer dizer, e quantas das nossas indústrias aqui também não saíram de Portugal para isto, para Marrocos, para isto, para aquilo. Quer dizer, isso é incontornável. Isso não é... É a vida a acontecer. Nós o que temos, quanto a mim, digamos, não sei, digamos que poderá ser especulativo, poderá ser até, não ser... A Europa o que tem é que não pode estar demasiadamente preocupada com isso. A Europa o que tem é que estar sempre à frente. É que ser ela a primeira, ser ela a inventora, ser ela, digamos, a portadora da tecnologia, que depois certamente quer dizer, passado um tempo, essa tecnologia vai entrar com os meios que há hoje. Hoje faço uma coisa e eu na mesma hora sabe-se em toda a parte do mundo. Sim. E portanto, quer dizer, o que temos é que, enfim, dar condições para que não percamos aquilo que pode ser, digamos, importante para a economia europeia, não é? E isso, digamos, o nosso investimento intelectual, não é? Obviamente que é muito maior, e a nossa capacidade de movimentar verbas para esse investimento, não é? É muito maior do que os países onde a mão de obra é barata, é muito barata, e que suscita até grandes questões, porque muitas vezes vem pôr problemas de concorrência muito graves. Sim, muito graves. Sim. E também mesmo as questões... Sabe que em muitos desses países, quer dizer, o trabalho infantil ainda persiste. Exato. Não é? Portanto, quer dizer, isto também é outro jogo, embora neste caso concreto, muito mais difícil. Mas não acha também que nós, europeus, devíamos... Claro que não nos podemos fechar ao mundo, mas eu acho que se nós dessemos preferência a produtos europeus, claro que podem ser muito mais caros, mas é acabávamos difícil. por Pinheiro, é difícil. conseguir... É difícil. É difícil porque, aliás, isso até vai, digamos, o sistema de concorrência que está neste momento estabelecido quase internacionalmente, não totalmente, mas respeito isso, a própria Europa, quer dizer, não abdica disso. Claro. Não abdica disso. A Europa, o mercado tem que se impor por si próprio. É evidente, quer dizer, que nós também, evidentemente, quer dizer, veja-se, por exemplo, nós temos um exemplo muito concreto, que é a Inglaterra, um dos maiores e melhores produtores de carro. Portanto, estamos a falar a nível da Europa, não a nível do resto do mundo, mas um dos maiores produtores e melhores produtores de carro. As grandes marcas que têm. A Rolls-Royce já não é deles. A Bentley não é deles. A Jaguar já não é deles. Sim, no fundo acaba por se diluir. Aliás, eu soube há dias que a China tem 70 marcas de automóvel. Cerca de 70 marcas de automóvel. Que eu desconhecia, naturalmente. Algumas estão bem implementadas
na Europa por via das redes, nomeadamente a AMG, por via das redes que adquiriram e que a marca, no fundo, acabou por não é, cair em termos europeus e que agora estão a seguir o seu caminho. A marca também vale dinheiro. Normal, não é? Exatamente, a marca também vale dinheiro. Não é? Eu fiquei todo contente porque como tenho um MG dos antigos, se calhar qualquer dia vou ver aí um MG lá vindo da China. Sim, já circulam alguns e principalmente eletrificados. Em relação à questão da eletrificação, pronto, já falámos que veio para ficar, que também não é uma solução 100% para o futuro, e acha que as cidades em 25 anos serão, e as viaturas serão totalmente eletrificadas, sendo que já se fala muito na questão dos combustíveis sintéticos e do hidrogênio? É difícil ser futurologista nisso, mas vou agora, quer dizer, voltar um bocadinho atrás, porque com a conversa se calhar passamos à frente, que referiu aí que eu era, digamos, um fã dos Citroën. Sim. Passamos isso à frente, e sou. Sou porque tive vários Citroëns ao longo da minha vida e foi sempre o meu carro de eleição. Só deixei de ter Citroëns quando deixei de poder ter acesso a outro tipo de Citroëns. Já não era bem, digamos, aquilo que... O originário. Eu continuo a ter boca de sapo, que para mim é o carro que será inultrapassável. Tive o melhor, e tenho o melhor, e tive aquele que consideram talvez menos bom, mas que para mim era um carro extraordinário, que era o salta-pocinhas, a Diane, que é uma coisa do outro mundo. Muitas pessoas, se calhar, nunca experimentaram aquilo até à última. Eu tenho uma 2 cavalos de 1970. Pronto, isso é uma coisa do outro mundo. Agora, o boca de sapo, como é designado, o Citroën, é uma coisa que, digamos, eu julgo que hoje já ninguém saberá isso, naquela altura sabia, aquela máquina com as inovações todas que teve, não é? Por isso é que ela também está exposta, digamos, como está no museu em Paris. Uma das obrigações dos engenheiros, imposta pelo construtor, era que uma senhora pudesse substituir um pneu. Sim. E isso foi mantido, Sim. Porque efetivamente, quer dizer, o macaco é o próprio carro que sobe e desce. Exato. E o pneu, que é uma coisa pesada, que um homem de hoje, quer dizer, pouco habituado a peso já lhe custa, mas que o que é que eles inventaram? Inventaram uma forma de meter o pneu no local através do sistema da alavanca. Portanto, o carro à frente tem uma coisa de ferro enorme que é para todos os efeitos uma alavanca. A gente mete no meio do pneu, põe a ponta no sítio onde o pneu vai ficar e depois puxa e o pneu escorrega, vai lá ter. Exato. Quer dizer, eu acho disso é uma coisa... E em conforto, meu caro Pinheiro, eu tive os Citroëns, depois o CX e mais do que um. O conforto nunca... Porque não é só, digamos, não é só o sistema, digamos, realmente que o carro tem. É que aquilo são Maples. Sim. São Maples. Sim. São Maples. Aquilo a gente vai ali, quer dizer... não há carro que para mim supere o Citroën. E continuo a ser fã do Citroën. Mas Vou-lhe deixar um desafio. Um dia faremos um ensaio no novo Citroën C5X que retrata um bocadinho esse conforto do antigamente das limusines, das berlinas. há coisas, hoje em dia,
é muito vulgar encontrarmos aqueles relevos nas estradas, etc. Sim. O Citroën não é preciso estar com problemas, nem sente. Aliás, tenho uma experiência curiosa, porque o meu pai já tem Citroëns e eu vim parar à marca, curiosamente, desde 1976, seguramente 76, 77. E em relação à suspensão, foi precisamente aconselhado pelo médico, Dr. Espregueira Mendes, porque ele tem um problema na coluna, a que comprasse um Citroën. Ele disse, já tenho um Citroën, então pronto, está bem servido. E pronto. Esta dá-lhe muitas, digamos, uma crítica que às vezes é feita aos DS, Boca de Sapo, etc. Originariamente havia um problema, tipo o original, que era o líquido da suspensão, era um líquido que era um bocado corrosivo. Sim. E de vez em quando punha problemas realmente. Mas a partir do momento em que puseram o líquido verde, eu nunca mais, eu acho que eu tenho meia dúzia de carros, porque eu compro e depois não me desfaço dos carros, não custa-me desfazer-me do carro, pronto, então para lá. Acho que de todos é aquele que me tem dado, quer dizer, menos, não só problemas, como a necessidade de fazer isto e aquilo, portanto, custos de oficina. Portanto, e fazem muitas vezes, faziam-lhe a crítica de que o motor não era compatível com o carro. Bem, obviamente aquilo foi um carro pensado para as autoestradas francesas e andar, digamos, neste momento até nem vale a pena estar a fazer grandes motores, porque não se pode passar de 120 ou 130. Mas eles depois fizeram eu tenho um carro desses, que entrei em provas com ele, mais do que uma vez, que é o Citroën Mezzarati. Sim, o SM. Esse aí, eu só tenho pena, é que a produção fosse muito limitada, 3 ou 4 anos, já não me lembro muito bem, por causa do choque petrolífero, aquilo, digamos, gastava e gasta. E não foram limadas aquelas arestas todas que um carro de início tem. Ninguém consegue fazer um carro de início 100%. Na perfeição, claro. Não é? Claro. E, portanto, é preciso limar as arestas. E aquilo tem algumas arestas que não foram limadas, quer dizer, tem realmente uma suspensão boa, não tão boa como os outros, tem um motor Mezzarati, que é parte, não é? E, que já não há? Já não há. Já não se faz. E eu cheguei a partir eu fiz uma rampa da Penha e partiu o motor da Mezzarati, não me ficou barato. Mas entrei em várias provas, mas aí sim, e o carro andava a prestações. Aquilo digamos, é outro mundo, é um motor Mezzarati. Exato. Tendo sido o senhor um visionário em relação à abertura de todas estas vias que falámos também no início, para a circulação automóvel, cá do Conselho, e sabendo que 2/3 daquilo que nós metemos no depósito são impostos e somente 1/3 é que é combustível, não é que essa taxação naturalmente nos agrade, mas uma vez que assim é, e uma vez que as antigas nacionais estão ao abandono, até porque nem o EP as quer, nem os municípios as querem por causa da onerosidade de conservação, o que é que acha de 50% dessa verba, dos 2/3 que nós metemos de combustível, passe diretamente para os municípios por forma a requalificar e conservar? Olha, o meu entendimento é, de onde vem a verba, para mim é secundário. A verba tem que vir do Governo. O Governo saberá onde deve ir buscar esse dinheiro. Agora, há uma coisa que para mim é incontroversa, e não estou a falar por ter sido Presidente da Câmara. Este país é o que é, e deve-o fundamentalmente, quer dizer, a satisfação das populações, a maneira como elas vivem, as regalias que têm, etc., devem fundamentalmente às autarquias.
A autarquia é, por essência, e tenho muita pena que não se tenha avançado na realização, como se devia ter avançado já, é um imperativo constitucional, não se avançou, por questões políticas, o que é uma idiotice, mas a autarquia é a entidade que, em boa verdade, pode resolver aquilo que são os problemas mais prementes da vida cotidiana das pessoas. É uma questão de proximidade. Questão da proximidade. E, portanto, não pensemos, quer dizer, temos aqui estradas, não, vamos àquilo que nos circunda, digamos assim. Temos aqui estradas nacionais, que sabemos que estão mal, não é? Mas quem decide se aquilo vai ser, se tornar operacional ou se vai ser melhorado, etc., é alguém que está em Lisboa. E que se está por simplesmente marimbando porque nem passa por aqui. Claro. Não é? E portanto, quer dizer, em primeiro lugar, o dinheiro aplicado pelas câmaras é muito melhor aplicado do que diretamente pelo Estado. Disso ninguém tenha dúvidas. As câmaras estão em condições de fazer. E por outro lado, as câmaras, quer dizer, o país tem 308 autarquias, penso eu, são 308 autarquias, são 308 entidades a proporcionar o bem-estar às populações. Quer dizer, esta é que é a verdade, e por isso eu digo, venha o dinheiro de onde vier, agora o que tem é que vir. Claro. Tem é que dar às câmaras e tem que confiar nas câmaras. Hoje em dia, porquê é que se desconfia das câmaras? Então há entidades, o Tribunal de Contas está de olhos sempre abertos. Sim, e é uma entidade independente. Então, quer dizer, o que é que as câmaras vão fazer? Mas, quer dizer, havendo, digamos, isso até permite que se criem empresas, talvez de não tão grande dimensão, mas de dimensão suficiente, para nas suas zonas geográficas serem operacionais. Agora querem fazer casas, isto, aquilo, não há pessoal para fazer casas. Não há mão de obra para fazer casas. Quer dizer, isto, quer dizer, encontra sempre estas coisas, mas estou convencido que se estivesse na disponibilidade dos autarcas ter esse dinheiro, eles encontrariam formas de arranjar, quer dizer, soluções para essa falta, inclusive de pessoal, não é? Porque estamos a ver, quer dizer, aquilo que assistimos todos os dias, ou que assistimos todos os dias, não, mas que assistimos com frequência, e muito mais agora na altura dos fogos. Aquelas empresas que fazem as limpezas. É óbvio, quer dizer, que para termos uma empresa eficiente, nós não podemos dar-lhe trabalho só 4 meses do ano. Sim. Quer dizer, isso é uma sazonalidade. É óbvio, não é? Mas não aguenta. Agora, se isto fosse, o Estado vê assim, não, eu só pago 4 meses porque é que isso que é preciso. Mas uma Câmara pode, digamos, com um grupo menor, dizer, vocês vão ter trabalho todos os meses. Porque pode-se fazer isto, a Câmara pode fazer esta limpeza ali, pode fazer esta limpeza ali. Quer dizer, a autarquia, como você disse há bocado, a população está, digamos, conhece os seus dirigentes, fala-lhes quando entende que lhes deve falar, fala-lhes no caminho, fala-lhes no café, fala em qualquer sítio, não é? É uma entidade que está ali, Exato. Não é? E que tem, por obrigação, que tem um mandato do povo, tem por obrigação resolver os problemas que o povo lhe põe. E, no fundo, muitas das vezes é mais fácil resolver com a proximidade das pessoas que estão ali todos os dias, não é? Repare numa coisa, mas é que isso é em tudo. Agora, elas são responsáveis pelas escolas. Não é? Ora bem, quer dizer, obviamente, quer dizer que o Estado tem que dar dinheiro para os funcionários, tem que dar dinheiro para as reparações, tem que dar dinheiro para isso. Senão, as freguesias, as autarquias que já têm dificuldades, ainda passarão a ter muito mais dificuldades. Agora, o que elas podem é fazer um serviço mais eficiente. Basta pensar um bocadinho. Há uma professora que diz, tenho aqui uma janela, quer dizer, partiu-se o vidro e agora entra por aqui. Bem, há uns tempos atrás, ia à direção escolar, a direção escolar falava com mais não sei o quê, do parque mais escolar. uma coisa, o parque isto, aquilo, aquilo outro, quer dizer, entre vai e vem, se é que viesse,
passava, quer dizer, se calhar chegava só o período em que até o vidro partido dava jeito porque entrava entrava calor, não é? Quer dizer, isto o que não compreendo é que isto, quer dizer, não é preciso ter um curso, não é preciso ir à universidade, isto é intuitivo, qualquer pessoa sabe isso. Sim. E, portanto, o Estado devia preocupar-se com as grandes questões. Isso sim, com as grandes questões. E a partir daí, quer dizer, aquilo que são, digamos, que é o dia-a-dia da população, tem que estar efetivamente, e digo-lhe mais, que como disse, que já disse isso, mesmo agora, é que nós somos o país que somos através da capacidade dos autarcas que estão à frente, quer dizer, das câmaras municipais. Ninguém tenha dúvida sobre isso. E estou a dizer dos autarcas, abrangendo tudo. Quer dizer, aqui não há... É que numa autarquia não há política. Ao contrário do que muita gente pensa, numa autarquia, a gente vai para a Assembleia da República, eles quase se esfolam uns aos outros por causa de umas porcarias que não valem nada. Aqui não há... Eu governei esta autarquia durante alguns anos, em que as juntas de freguesia eram mais de um partido político contrário, e nunca tive problemas, e dentro da própria Câmara, que estavam representados os partidos, não é? Pelo menos um esteve sempre, que era o PSD, nunca tive problemas nenhuns, nem nunca o senhor vereador do PSD pôs problemas por aquilo que nós queríamos organizar e organizamos. Sempre tive as melhores relações, sempre foram, digamos, pessoas que despiram, digamos, o espírito da política e integraram-se no espírito do desenvolvimento do Conselho. Exato. Pronto. E é isso existe, penso eu que existe a nível de todas as autarquias, ou pelo menos a grande maioria delas. Sim. Pronto. Essa é que é a verdade. E, portanto, quer dizer... Eu acho que ninguém quer mal à sua terra, não é? Claro, ninguém quer mal à sua terra. Ninguém quer mal aos seus. É evidente, mas é evidente, não é? E muito bem. Agora gostaria, e como o tempo já vai longo, de perguntar, pondera ter uma viatura eletrificada? Sim, não digo que não. Em primeiro lugar, pondero ter uma viatura quando deixar de ter força nas pernas para ir buscar a minha viatura ao sítio onde aguardo, à garagem onde aguardo. Agora, se ainda tiver capacidade de fazer as minhas pequenas movimentações, eu vivo numa casa muito antiga, talvez seja, penso eu, a casa dos brasileiros mais antiga de Faf, e naquela altura, quer dizer, naquelas casas, estamos a falar casas com 150 anos e mais, o que entrava eram carros de cavalos e cavalos, não é? Portanto, os portões são mais estreitos. Portanto, com certeza terei que procurar um carro que caiba dentro dos portões e que seja elétrico. Porquê? Perguntará, porque é elétrico? Porquê? Elétrico por uma razão, porque, digamos, o átrio é em pedra e eu não queria começar a manchar o átrio com pingas de óleo, que são inevitáveis nos outros carros. Sim, podem dizer o que disserem, não há nenhum carro que mais tarde ou mais cedo não caia uma pinga de óleo. Não deixa a sua marca. Ora, e, portanto, quer dizer, o carro elétrico é aquele que se adapta. E também como nessa altura, certamente, aquilo que será utilizado ou poderei utilizar é para ir ao sítio mais próximo ou comprar uns bens, enfim, essenciais ao meu dia-a-dia, não tenho grandes problemas. Claro. Não tenho grandes problemas. Um carro para mim, infelizmente agora até de um lugar só chega, mas pronto, é a vida. São coisas da vida. Uma última questão, e talvez a mais importante aqui falada: aos seus olhos, quem é Parcídio Semaviel? Olha, Parcídio Semaviel é um homem como milhares e milhares existem, quer dizer, nos nossos dias e existiram antes.
digamos, não há génios. Eu sempre fui adverso dos génios e dos homens insubstituíveis. Homens insubstituíveis, tivemos 48 anos e chegou. Acho que há, digamos, aquilo que eu posso ter para mim, que mais ou menos consegui, primeiro que tudo, foi ter um conjunto de pessoas que tinham os mesmos interesses que eu. Em segundo lugar, portanto, e sem, digamos, estarmos aqui a entrar na política, os mesmos interesses. Em segundo lugar, conseguir gerir essas pessoas, conseguir que elas entendessem que tinha que haver alguém, quer dizer, que assumisse o compromisso de ser o responsável, mas que de todo em todo, quer dizer, não era nenhum gênio e, portanto, quer dizer, tudo aquilo que se fazia devia ser consensual, devia ser debatido e devia-se procurar, digamos, a melhor solução. E isso, digamos, diria, a capacidade para conduzir homens e mulheres, falo em homens, né? A capacidade para conduzir homens e mulheres. E isso, de certa maneira, aprendi um pouco quando tive que fazer a guerra. Fiz a guerra num local muito difícil, na Guiné. Tive a responsabilidade, muitas vezes, de quase uma centena de homens. Eu estava numa companhia, mas muitas vezes, quer dizer, era eu que, digamos, porque colegas meus, uns tinham tido problemas, outros não eram tão eficazes, e era o comando, o capitão, comandante dessa companhia de cavalaria, que era uma companhia exclusivamente para, digamos, para os esforços da guerra, não tinha aquartelamento, nem isto, andava de um lado para o outro. Tínhamos uma base, nós tínhamos que ter uma base, mas andávamos de um lado para o outro. E tinha, digamos, homens realmente que compreendi que digamos, o importante era saber dar-lhes, digamos, as condições para eles operarem, mas sem grandes imposições. Isto é, levá-los a entender que, efetivamente, quer dizer, havia que se fazer esta operação, ela tinha que decorrer assim, todos tínhamos que ser, digamos, uns para os outros, e, curiosamente, tinha muitos alentejanos, tinha alguns aqui assim do Minho, mas tinha uma boa parte de indivíduos vindos do Bafão de Lisboa, daqueles, dos malandros, chamemos-lhe assim, que não é? E eram os homens mais abnegados. E quando tínhamos problemas, quando havia feridos, quando havia mortos, quando havia que entrar num rio que sabíamos que tinha crocodilos, etc., que entravam para ir buscar o camarada que lá estava. Eram esses. Isso ensinou-me muito. Ensinou-me, quer dizer, que as aparências iludem. E de onde as pessoas vêm, digamos, não é fundamental. Não é fundamental. O que é fundamental é a gente perceber quem tem e saber, quer dizer, gerir essas situações como devem ser. Eu aprendi muito, foram tempos muito difíceis, foram 2 anos muito difíceis, 2 anos de, digamos, de ver tombar camaradas e sem poder fazer nada, não é? Sentimos-nos impotentes. Mas que, digamos, isso deu-nos alguma resistência, deu-nos a capacidade de conseguir ter aquela gente, digamos, a expressão não é muito feliz, mas ter aquela gente na mão, sem imposições. Não é? Um líder conciliador, portanto. Julgo que sim, e isso eu consegui. E isso foi importante para depois também na Câmara. Exato. Nunca tive problemas. Muitas vezes falam, os funcionários da Câmara, são isto, são aquilo. 90% era gente disponível. Ficou provado nesses ralis que eu falei, não é? Nunca nenhum deles que se levantou às 4 da manhã para ficar na estrada
à espera que chegasse a hora do rally, não é? Com um pão e uma coisa qualquer para ir comendo, e uma coisa de água, uma garrafa de água. Nunca nenhum me pediu para ser ressarcido daquele trabalho que estava a fazer e que não era obrigado. Obviamente, quer também dizer, naturalmente depois, perceberam que era a evolução para o Conselho. Obviamente que eu depois, quando se aparecesse, Sr. Presidente, tenho que ir ali, vai lá, pá, Claro, tens problema nenhum, diz ao teu chefe que estás autorizado por mim. Muito bem. E era isto, assim é que se trabalha, quer dizer, e isso eu compreendi nesses momentos difíceis, porque é nos momentos difíceis que a gente se torna homem. Sim. É nos momentos difíceis que a gente se torna homem, porque às vezes não é nada fácil, sabe? Não é nada fácil. Homens sem medo. Eu quando alguém me diz que é um homem sem medo, é tanto medo que eu tive, meu caro. Agora, o problema é superar o medo. Exato. Superar o medo. E ter uma resposta de reação depois rápida. Ter a capacidade, o maior número, digamos, de mortes que a gente teve foi por rebentamentos. A gente tinha que se deslocar para ir fazer a guerra naquele sítio que nos mandavam, naquele, na outro, e aquele. E os rebentamentos é que produziam grandes problemas. É evidente que se tentou minorar. Agora, repare numa coisa, nós temos X condutores. E estes condutores têm uma escala. E amanhã, você sabe hoje que amanhã é você que vai conduzir aquela viatura. E que debaixo daquela viatura pode rebentar, e certamente rebentará, quer dizer, uma mina. Quer dizer... Que sentimento. Não é fácil. Claro que a gente punha sacos de areia, a coluna de direção foi aumentada, os travões, os pedais foram aumentados, mas havia sempre feridos. Deixamos de ter e mais, a determinada altura, digamos, do lado de lá, estavam, porque a gente, era a primeira viatura que rebentava, chamavam-lhe o rebenta-minas, pronto, mas depois eles passaram a ser sofisticados e a rebentar a mina quando queriam. Rebentavam a mina quando queriam. De uma das vezes, rebentaram-me num Unimog, onde ia, precisamente, porque a gente ia pondo mais homens para trás do que para a frente, que os da frente é que havia os primeiros tiros, é que havia as primeiras emboscadas, etc, etc. A viatura ia cheia, ia quase com um pelotão em cima. Um pelotão são 40 homens. E eles rebentaram aquilo naquela viatura. E rebentaram. Agora, veja, isto é... A gente... Pronto, mas passou-se e eu aprendi, é como lhe digo, aprendi muito aí. E muito bem. Aprendeu muito aí e muito bem. Espero que sim, espero. Eu dou como terminado, nós estaríamos certamente aqui uma infinidade de tempo, porque é sempre agradável termos este tipo de conversas, mas temos mesmo que finalizar. Claro. Certamente teremos outras oportunidades. Em meu nome pessoal, mas também em nome de toda a equipa da Jorge Pinheiro, queremos prestar a nossa gratidão pela sua presença no nosso espaço, que, como lhe dissemos e como pode visualizar, andamos em obras e não está da melhor forma como nós gostamos de receber, e quero também deixar o meu muito obrigado ao seu filho, ao Miguel, pela ajuda que teve e o cuidado que teve em que estivesse aqui hoje. O nosso muito obrigado. Antes de finalizar, mesmo assim, queria deixar-lhe só uma pequena lembrança, não é nada demais, é uma esferográfica da Jorge Pinheiro, muito bem, muito cumprimentá-lo e dizer que foi um gosto partilhar consigo. Foi um gosto estar aqui, estarei disponível sempre que você quiser, porque, por todas as razões e mais algumas, porque é um investimento que eu julgo que é, digamos, importante, e a cidade e o Conselho vive da capacidade
digamos, daqueles que se dedicam, portanto, à indústria, ao comércio, etc. Assim, caro cliente, amigo e parceiro e espectador, esperamos que tenha desfrutado tanto como nós desta conversa informal e que não teve recurso a um profissional do jornalismo, naturalmente, que fui eu. A edição e sonoplastia está a cargo da equipa do Tiago Miró, ao qual eu desde já agradeço a atenção e o cuidado que tiveram na preparação deste evento. Muito obrigado a todos, sejam felizes e um bem-aja. Foi uma manhã muito agradável.